Quando Luiz Gonzaga, o rei do Baião, morreu, teve que ser levado de avião até Juazeiro do Norte. Foi o seu último pedido e a sua maior alegria. Devoto do padre Cícero Romão Batista, como todo bom nordestino, o cantor Gonzagão fez diversas canções homenageando o santo do Nordeste. Os dois tiveram uma causa comum: a luta contra a seca do Nordeste. De todo o coração queremos relembrar nesta obra a vida deste homem de Deus, o padre Cícero, um anjo protetor que passou pelo mundo só fazendo o bem. Quando não se tem muito, parece que o mundo está cheio de coisas que não se pode ter. É assim a vida do povo que sofre com essa seca na região do Cariri, sertão do Ceará. Além das orações de nossa alma, é possível também um grito de nossa voz, um grito de alerta às autoridades do Brasil. Por favor, em homenagem ao santo Padim Cisso, continue a grande obra de transposição das águas do Rio São Francisco para o Nordeste. O velho Chico vai acabar com o sofrimento do povo. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre mim. O Espírito de Deus me escolheu e me enviou para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a boa nova aos pobres e abandonados. O Espírito de Deus me enviou para proclamar a alegria e a paz, para consolar os corações esmagados pela dor, para proclamar sua graça e salvação. O Espírito de Deus me chamou e me enviou para acolher quem sofre e chora, sem apoio e sem consolo, para anunciar a libertação dos cativos, o amor e o perdão de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre mim. O Espírito de Deus me escolheu e me enviou para ser um sinal de esperança. A força da gratuidade. Existe uma força poderosa que ninguém pode medir. Uma força que só pode ser compreendida numa atitude de fé e de esperança. É uma força que dá maior dignidade à vida humana. O mundo tem pessoas de todo tipo, ricas, muito ricas, pobres, bonitas, charmosas, inteligentes, famosas, desconhecidas, mas ninguém é tão feliz quanto quem sabe amar de verdade. Ser feliz é tão fácil. Basta viver normalmente a vida, se entregar a cada novo dia como se fosse o primeiro e olhar cada anoitecer como se fosse o último. É por isso que só é verdadeiramente feliz quem ama o próximo como a si mesmo, acreditando que para muito além desta vida existe uma outra, muito melhor. Padre Cícero Romão Batista deu a vida para que as lideranças do Brasil e do Nordeste enxergassem tudo isso, para que os militantes da política pudessem promover o bem comum, sobretudo no sertão do Cariri, bem no coração do estado do Ceará. Ele, o amado Padim Cisso, viveu para servir e serviu maravilhosamente até o fim. Como padre da igreja, doou totalmente a sua vida para que Deus fizesse o que desejasse. E então o Senhor o colocou num lugar muito difícil de se viver. No Natal de 1871, Padre Cícero conheceu o Cariri. Convidado por uma comissão de moradores, foi celebrar a missa do Galo na capela de Nossa Senhora das Dores, naquela época sem padre.
O povo gostou tanto do jovem padre Cícero que um a um visitava e fazia pedidos: padre, fica com a gente, nós não temos quem nos ensine o caminho do céu. Vendo que aquele povo parecia ovelha sem pastor, ele consultou o seu coração e pensou: Deus está me chamando para servi-lo aqui, no meio desse povo pobre, sofrido, mas profundamente bom. Ali era o lugar de Padre Cícero Romão Batista e ele sabia disso. No meio daquela gente, cumpriria momento por momento de sua missão de pastor de almas. 4 meses depois, no dia 11 de abril de 1872, ele retorna definitivamente ao povoado de Juazeiro, já com ordens de bispo. Ele foi o 6º capelão da Capela Nossa Senhora das Dores de Juazeiro. Mas o grande Padre Cícero amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele deu a vida pelo povo do sertão. Dar a vida não é para qualquer um. Tem que ser alguém muito especial, escolhido, cheio da força de Deus. Essa força, Padre Cícero, num dos seus últimos sermões, chamou de gratuidade. Ele dizia que só as pessoas livres e desapegadas podem oferecer gratuitamente a própria vida. A gratuidade é força porque nasce da liberdade do ser humano e é também dignidade porque mostra o que há de mais nobre, autêntico e profundo no coração das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Padre Cícero viveu na gratuidade total. Aquilo que ele tanto ensinava era a sua especialidade. Estava o tempo todo à disposição para diminuir o sofrimento do povo. Cícero era um líder espiritual e fez no sertão aquilo tudo que Jesus mandou. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 14. Aconteceu que num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição e estava reparando nos convidados. Depois disse a quem o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, seus vizinhos ricos principalmente, porque certamente eles também vão convidá-lo e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será muito abençoado, pois eles não vão poder pagar o que você fez. Mas Deus, aquele que tudo pode, vai pagar no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. No sertão do Nordeste, os convidados do Padre Cícero eram sempre os pobres e excluídos da sociedade, os que passavam fome e sede. Embora tenha ocupado cargos importantes na política estadual, o Padre Cícero fazia tudo pensando no sofrido povo do sertão do Cariri. Ele teve em sua chegada na terra de Juazeiro a presença de 3 verdadeiros anjos da guarda. A sua mãe, Dona Quinon, e suas 2 irmãs, Angélica em especial, acompanhou o Padre Cícero a vida inteira, pena que ela tivesse morrido antes dele. Assim que chegou a Juazeiro, no meio dos desafios da vida, no meio do povo, o Padre Cícero teve um sonho com o Sagrado Coração de Jesus. Ele sonhou que estava sentado à cabeceira da grande mesa na escola, quando viu entrar os 12 apóstolos. Eles entraram na sala. São Pedro estava na frente carregando o coração de Jesus. Então os apóstolos se colocaram em pé, enquanto o coração de Jesus ficou atrás da cadeira onde ele, Padre Cícero, estava sentado. E dali conseguiu ouvir perfeitamente a voz poderosa do Sagrado Coração de Jesus dizer: eu estou profundamente magoado com as ofensas que os homens me têm feito. Vou me esforçar para salvar a todos, mas se mesmo assim não quiserem melhorar o comportamento saindo do pecado,
acabarei com o mundo. E quanto a ti, disse para o padre Cícero, toma conta do meu povo. Neste momento, ainda no sonho, diz o padre Cícero, começaram a entrar na sala diversos indivíduos, particularmente sertanejos, mal vestidos e todos descalços. Padre Cícero costumava sonhar muito, e de cada sonho ele tirava uma lição, uma orientação de Deus. Muita gente costuma duvidar do sonho, mas na vida dos santos é normal o sonho vir trazer alguma mensagem do céu. Padre Cícero costumava se lembrar dos sonhos da Santa Joana d'Arc, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Crisóstomo, São Francisco de Assis, São João Bosco, Santo Inácio. Foi através de sonho que Deus, no Antigo Testamento, falou com Moisés, Arão, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas Neemias, Isaías, Jeremias e Eliseu. Padre Cícero sonhou também com Nossa Senhora. Ele dizia: Virgem Nossa Senhora, vi em sonho também com manchas pretas, tendo nas mãos o globo terrestre. O urso era feroz e retalhava com suas unhas grandes o globo, causando horríveis sofrimentos e ruínas a todas as nações. Eu vi em sonho sair do seio da terra um grande animal, semelhante a um urso, o qual foi recebido pelo povo, que batia calorosas palmas. Perguntando a razão de tanta festa, responderam: estamos alegres porque esse é o chefe de todos os pecados, que agora se soltou e chama-se Garra das Garras. Só em 1877 se pôde saber que uma boa explicação para este sonho era a terrível seca que assolou o sertão cearense durante 2 anos. A miséria e a fome eram mais violentas do que as garras das garras do animal que o padre Cícero viu no sonho. Não havia família que não chorasse a perda de um ente querido levado pela fome. A desgraça foi tão grande que até o imperador Dom Pedro II foi à fortaleza ver de perto o sofrimento do povo. Chegando lá, o imperador disse: venderei a minha coroa, mas nenhum cearense morrerá de fome. Infelizmente, ele não vendeu a coroa e milhares de cearenses morreram de fome. E se um dia algum líder político sentir o desejo de prestar uma sincera homenagem ao padre Cícero, é só enfrentar com boa vontade o problema da seca no Nordeste, porque eles continuam os mesmos daquele tempo. Ah, meu santo Padre Cícero Romão Batista, que o mundo inteiro conhece e respeita, aí no céu onde o Senhor está, ao ladinho de Jesus, guarde um lugarzinho para mim, e olhe pelo povo que Padre Cícero continua sofrendo muito. Menino do Cariri. No dia 24 de março de 1844, com toda humildade, nascia na cidade do Crato o menino Cícero, filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana. Filho mais velho de um lar abençoado, o menino nasceu num domingo, dia do Senhor. Ele foi batizado no dia 8 de abril, tendo como padrinho o avô paterno João Romão Batista e sua tia materna Antônia Ferreira Catão. Claro que foi um dia cheio de pompa. Ele foi batizado na igreja matriz de Nossa Senhora da Penha pelo padre Manuel Joaquim Alves do Nascimento. Padre Cícero tinha 2 irmãs, Maria Angélica e Angélica Vicência. Por causa da morte do pai, ele teve que criar e educar as moças. Na infância, Padre Cícero foi sempre uma criança de bom comportamento, gostava de rezar a mãe de Deus e era obediente aos pais. Era um estudante dedicado e inteligente. Seu pai, com bastante sacrifício, o matriculou na escola de Cajazeiras, na Paraíba, na época uma das melhores do Nordeste.
mas seu pai morreu cedo, vítima de uma triste epidemia de cólera morbo que assolou o Cariri. Então, o estudante Cícero teve que voltar para casa a fim de ajudar nas responsabilidades de casa e pagar algumas dívidas. Cícero foi correto e disciplinado, cumprindo com seu dever ao lado da mãe e das irmãs. Depois de enfrentar as dificuldades, no dia 7 de março de 1865, Padre Cícero Romão Batista entrou no seminário de Fortaleza, capital do Ceará. Porque a sua família não tinha dinheiro para pagar o referente à mensalidade, então ele se matriculou para estudar gratuitamente. Também outros seminaristas pobres fizeram a mesma coisa e o seminário chegou a ficar numa situação terrível de pobreza. Por isso, em 1868, quando Cícero e seus companheiros de turma deveriam receber o sacramento da ordem, houve uma surpresa. Muitos deles, inclusive Cícero, foram prejudicados porque o seminário não podia suportar mais o ensino gratuito. Então, seu padrinho de crisma, Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, foi a cavalo de Crato a Fortaleza e garantiu os estudos até a ordenação do padre Cícero Romão Batista. Escolhido desde toda a eternidade para ser um sacerdote de Cristo, ele foi ordenado padre solenemente no dia 30 de novembro de 1870. A vocação sacerdotal e missão apostólica. Dona Quinon e suas filhas estavam radiantes. Uma grande notícia fazia com que sentissem no mais profundo da alma que realmente o Senhor Deus exalta os humildes para humilhar os orgulhosos. A pequenina cidade do Crato compartilhava orgulhosamente da felicidade da família Romão Batista. Dona Quinon dizia o dia inteiro em todo lugar: meu filhinho Cício agora vai ficar diácono em Fortaleza. Das lembranças que vinham do coração, os momentos difíceis, o desafio de cada fase da vida, a falta do chefe da família, tudo ia e vinha na mente de Dona Quinon, como naquele dia em que o atleta ganha o troféu. Uma vitória total da família Romão Batista. Então, o seminarista Cícero Romão Batista sabia muito bem, lá no fundo da alma, que aquele era um dia muito especial. Quando acordou de manhã, olhou o horizonte e abençoou a vida. Ele estava muito feliz. Ele ia se tornar um diácono da igreja. Na hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, o diaconato é um passo fundamental. É o primeiro grau do sacramento da ordem, segundo Melquisedeque. O sacramento da ordem é dividido em 3 etapas. A primeira é o diaconato, a segunda, o presbiterato, quando o diácono fica padre, e a terceira etapa do sublime sacramento da ordem é o episcopado, quando o padre fica bispo. O Papa é um bispo escolhido entre os bispos para ser cardeal e entre os cardeais eleito Papa. Justamente naquele dia, o seminarista Cícero Romão Batista estava definitivamente nesta ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dava o primeiro passo rumo ao sumo e eterno sacerdócio. Estava se tornando diácono. Embora o diaconato seja uma fase intermediária entre o leigo e o padre, a missão do diácono é fundamental na igreja. Seu trabalho é servir os irmãos necessitados, visitar doentes,
distribuir a Eucaristia, batizar, ministrar casamentos. Tudo isso tinha muito a ver com o sonho do grande padre Cícero Romão Batista. Do começo ao fim da sua vida, ele serviu aos necessitados do Cariri. O tempo andou e, como diácono, o jovem Cícero fez pregações pelo Ceará, leu os evangelhos nas celebrações da Santa Missa, batizou as criancinhas e ministrou casamentos. A solene ordenação sacerdotal. No dia em que o diácono Cícero Romão Batista ficou padre, aconteceu uma coisa que encantou o Ceará. No momento em que o bispo fazia a imposição das mãos na cabeça dele, sabe o que apareceu? Um cometa no céu. Um cometa que ninguém sabe dizer de onde veio nem para onde ia. Os astrólogos não haviam previsto nada e era um cometa bem diferente, muito mais luminoso que os outros. O primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, que fez a cerimônia de ordenação, deixou escrito: Padre Cícero Romão Batista é um anjo. Tudo tinha sabor de novidade naquele dia. Tudo era totalmente novo: casula, estola, mito, sobrepeliz, túnica, tudo novo. O cálice, a patena, a hóstia feita pelas monjas especialmente para aquela missa, a colherzinha de jogar água no vinho. Cícero ganhou tudo de presente. Era um dia muito especial. O mártir Cícero Romão Batista dava um passo que jamais poderia anular. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ensina a própria tradição católica, que tirou isso da Bíblia. Quem fica padre um dia, nunca mais deixa de ser. Dom Luiz então mirou o céu, fechou os olhos e colocou a mão na cabeça do neo-sacerdote e dos seus companheiros. Estavam todos ajoelhados de mãos postas, quase angelicais. Um pouco antes, eles haviam beijado o chão e se deitado em sinal de total desprendimento. Deitar-se no chão na hora de se tornar padre é o sinal de entrega radical do corpo e da alma para Deus. Significa morrer para o mundo para viver totalmente em Cristo, por Cristo e com Cristo. Perguntou o bispo diácono Cícero: você quer servir a Deus na Igreja de Deus como sacerdote? Quero, com a graça do Senhor, respondeu com toda a humildade. Assim que o diácono Cícero respondeu quero, sua mãe, Dona Quinon, olhou para a grande assembleia que superlotava aquela igreja. Todo mundo aplaudiu o novo padre, acreditando: Cícero é aquele servo de Deus que haveria de vir. Não precisamos esperar por outro, é ele o enviado de Deus para erguer a bandeira da paz e da salvação no Nordeste. Por isso, até hoje, muito depois de sua partida para o céu, ele é aclamado em toda parte como o santo do Nordeste. Sim, por tudo o que significa na vida de milhões de pessoas sem voz e sem vez, ele é um santo popular brasileiro. Graças a Deus. Talvez até sob forte inspiração do Espírito Santo e da Virgem Maria, todo mundo naquela hora cantou feliz a ladainha de todos os santos e santas de Deus. Lá no alto, os anjos entoaram a canção de boas-vindas a Cícero e seus companheiros, que pareciam Jesus abraçando a missão. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se não for possível afastar de mim o cálice do sofrimento, ajuda-me a fazer sempre a tua vontade. Sacerdotes escolhidos pela graça do Senhor, outros Cristos nesta terra, testemunha do amor, enviados para consagrar o pão e o vinho e dar Jesus ao mundo, perdoar os pecados e alegrar o povo de Deus. Alguém poderia desejar coisa maior, mais importante? Não.
É claro que não existe. O bispo ergueu as mãos consagradas especialmente para consagrar outras mãos, e orou: assisti-nos, ó Deus, Senhor, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Aí, o mesmo bispo ungiu as mãos de Cícero e seus companheiros, fez a imposição das bênçãos do céu na cabeça de cada um, fez também a imposição das vestes de eterno sacerdote na ordem de Jesus Cristo, e deixou que, pela primeira vez, todos eles elevassem o cálice e a patena no ofertório da Santa Missa. Imagine a emoção do bispo. Estava ordenando um padre, mas não um padrezinho, era um anjo que ele mesmo reconhecia, e deixou escrito: o padre Cícero Romão Batista é um anjo protetor dos pobres e oprimidos. Sim, bispo, padre Cícero é um anjo de Deus. E Dona Quinon, a mãe do anjo que se tornou padre, chorou deliciosamente a sua merecida lágrima, bem no instante em que seu filho, por obra e força do Espírito Santo, consagrou o pão e o vinho. No momento exato em que o fruto do trabalho do homem e da mulher se transformou em corpo e sangue de Cristo pela imposição das sagradas mãos daquele que veio ao mundo por seu ventre, seu único filho homem, que ela teve que dividir com Deus, com a igreja e principalmente com o povo. Erguendo a patena com a hóstia grande já consagrada, ele, num sorriso interior de olhos fechados e voz compenetrada, lembrou: este é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Não havia dúvida. Meu filho é padre, meu Deus, que felicidade, padre, um padre que pode levar o amor, a fé, a esperança a todos que padecem, que lindo. Dona Quinon saiu do chão e foi visitar as estrelas de Deus. Era uma viúva que lutou, mas a sua luta chegou ao fim. Ela alcançou vitória, a verdadeira vitória que vem do amor de Deus. E padre Cícero também olhou pela janela entreaberta da formosa igreja de Fortaleza e viu uma estrela radiante inundando o céu de alegria. Lá do altar bateu os olhos da sua mãe, que chorava no primeiro banco, nas suas irmãs maravilhadas com as bênçãos de Deus, e o padre orou pelos mortos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, aqueles e aquelas que foram marcados com o sinal da fé, e neste momento parou e engoliu a seco uma enorme saudade do pai, a falta dele naquele instante. Mas continuou: lembrai, meu pai, de meu pai Joaquim Romão Batista, que já está na vossa presença, descansando, feliz como todos que passaram pela vida fazendo bem. Foi quando o padre Cícero olhou para o céu e a estrela parece que lhe deu um sorriso maior. E ele pensou: meu pai é uma estrela que brilha no céu, ao lado dos santos e santas de Deus. Também a velha batina preta que acompanhou o padre Cícero pelo sertão adentro naquele dia estava novinha. O padre Cícero Romão Batista e seus companheiros foram ordenados sacerdotes no dia 30 de novembro de 1870. Pelo seu bom comportamento no seminário, vida de oração e grande inteligência, o padre disse: Padre Cícero Romão Batista é um anjo. E é mesmo. Padre Cícero é o anjo guardião de cada nordestino do povo brasileiro.
o apostolado da oração. Padre Cícero encontrou um apoio maravilhoso na Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, um grupo de senhoras importantes de Juazeiro. Conhecida no todo como o apostolado da oração, esta Irmandade promove a fé dentro da comunidade, realizando vigílias de adoração ao Santíssimo Sacramento, penitência, meditação e orando pelas autoridades religiosas, executivas, legislativas, judiciárias e pelas principais lideranças do povo, para que todos promovam o bem comum e pensem mais em servir do que serem servidos. O apostolado da oração em Juazeiro existe até hoje e vai sertão afora, ajudando a preservar o futuro da esperança do povo. Incompreendido na sua época pelo bispo arquidiocesano, Padre Cícero foi suspenso da ordem. Mas o apostolado orou por ele, fez comunhões em seu favor e o manteve em Juazeiro. Para saber mais sobre isso, basta ler as atas do Apostolado da Oração, fundado no dia 19 de outubro de 1888. As associadas da Irmandade do Coração de Jesus deveriam ter uma vida totalmente voltada para Cristo e a Igreja. O regulamento da entidade era bem severo e a maioria das participantes eram moças que já se dedicavam à vida religiosa. Elas eram conhecidas como beatas, porque já viviam segundo os ensinamentos espirituais do Padre Cícero. Várias beatas se destacaram na vida religiosa de Juazeiro, com a liderança cada vez maior do Padre Cícero ao mundo social e político. Elas participaram da luta de Padre Cícero e foram fiéis a ele em tudo, no sucesso e no sofrimento. A mais conhecida entre elas é a beata Maria de Araújo. Sobre ela disse o Padre Cícero: na visita pastoral do bispo do Ceará, Dom Joaquim Alves Vieira, à cidade de Quixadá, Padre Cícero confidenciou ao superior eclesiástico que fatos extraordinários haviam acontecido com a beata Maria de Araújo e que isso o obrigava a ouvir a opinião do bispo, muito embora ele conhecesse o passado da beata e soubesse que ela era voltada aí inteiramente desde criança para o serviço de Deus e da sua igreja. Nessa ocasião ainda não havia rivalidade do bispo contra o Padre Cícero. Então o bispo mandou o Padre Cícero ter muito critério e muito cuidado a fim de evitar qualquer confusão, muito comum em casos desse tipo. Como participante do apostolado da oração, como até hoje se faz, era obrigatória a comunhão reparadora todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Este foi um pedido que o Sagrado Coração fez a Santa Margarida Maria Alacoque. Como participante do apostolado da oração, como até hoje se faz, era obrigatória a comunhão reparadora todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Este foi um pedido que até o Sagrado Coração fez a Santa Margarida Maria Alacoque. Da noite do dia 5 para o dia 6 de março de 1889, a pedido do Padre Cícero, foram intensificadas as orações em preparação para aquela primeira sexta-feira do mês. Padre Cícero passou a noite inteirinha confessando e preparando as orações. Por volta das 4, 5 horas, já na primeira sexta-feira do mês, Padre Cícero deixou de atender às confissões e foi ministrar o sacramento da Eucaristia às mulheres que haviam passado a noite em vigília. Uma delas, a beata Maria de Araújo, ao receber o corpo e o sangue de Cristo das mãos do Padre Cícero, a hóstia consagrada se transformou em sangue. Isto aconteceu diversas vezes naquele ano. Com prudência, o zeloso Padre Cícero pediu que todos os que presenciaram o fenômeno ficassem calados. E foi exatamente este fenômeno, a revelia da vontade pessoal do anjo Padre Cícero, que gerou a terrível questão religiosa de Juazeiro.
A verdade é que a beata Maria Araújo entrava em êxtase em determinados momentos e foi até estigmatizada no corpo durante uma consagração a Nossa Senhora. Jesus aparecia para ela e Padre Cícero não podia negar, principalmente porque em todas as aparições Cristo avisava que seu desejo era fazer de Juazeiro um centro de atrações ou de chamamento das almas para a salvação, recomendando a devoção às dores de sua Mãe Santíssima e ao seu precioso sangue ser o meio de salvação para todos que fossem a Juazeiro. Padre Cícero foi caluniado e perseguido. Forçado a deixar Juazeiro por causa dessas calúnias e difamações, foi parar em Pernambuco, na cidade de Salgueiro, e depois sofreu em Roma até provar a sua inocência. Mas com perseguição e tudo, o povo se mantinha do lado do anjo que se fez padre. Ele era um pastor que conhecia as suas ovelhas e as suas ovelhas o conheciam. Pois o santo do Nordeste retornou de Roma e foi direto para uma reunião do apostolado da oração. Encontrou todo mundo unido e feliz em torno de Jesus e Maria. A história da humanidade segue a sua missão. Muito embora as contínuas e maldosas perseguições dos inimigos políticos do Padre Cícero e, o que é ainda mais lamentável, seus superiores e iguais da Igreja Católica Apostólica Romana não lhe dessem trégua. Mas a Igreja é santa e pecadora. Ela é a mãe de tantos iluminados que dá até gosto de contar. Santos e santas de Deus que passaram pelo mundo como Jesus, fazendo o bem. Até o próprio Evangelho de São João diz que Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que ele estava entre os seus, mas os seus não o receberam. Em sua última visita ao Brasil, o Papa João Paulo afirmou: o Brasil precisa de santos. E nós, humildemente, Santo Padre, queremos lembrar a vida e a obra do Padre Cícero Romão Batista. Ele tem feito milagres para muita gente. Ele é o anjo guardião do Nordeste. Últimas palavras. A imagem do Padre Cícero Romão Batista, que desejamos guardar e mostrar aos nossos filhos, é aquela que motiva todo o romeiro de Juazeiro do Norte. O povo sabe até muito pouco do Padre Cícero, mas tem notícia de um padre bom, para ouvir os seus problemas, um padre que oferecia orientação para a vida e até soluções para casos complicados. Um padre que sabia fazer um sermão como poucos. Ele tocava o coração com sua voz de anjo, de sacerdote ungido pelo amor de Deus. Tudo que o Padre Cícero ensinava servia para a vida diária por causa das lições e exemplos edificantes da vida dos santos. Ele dizia sempre: todo peregrino, todo romeiro é um missionário vivo, atuante no seu próprio lar e no meio do povo. Muitos romeiros pobres até hoje vão a Juazeiro do Norte de pau de arara. Vão buscar a bênção do santo Padim Cisso, o anjo que se fez padre para servir o Nordeste. Padre Cícero ocupou cargos importantes na liderança política do seu tempo, inclusive, em 1913,
a cidade de Juazeiro amanheceu em violento pé de guerra. Padre Cícero tentou convencer as lideranças das revolucionárias e reacionárias para que não promovessem derramamento de sangue, mas não deu. Padre Cícero acabou sendo oficialmente responsabilizado pela rebelião e suas consequências e sofreu ameaças. Juazeiro acabou sendo, no dia 14 de dezembro de 1913, a capital do Ceará. E o presidente do Estado era o Dr. Floro Bartolomeu da Costa, chefe da Assembleia Revolucionária. Padre Cícero é apoiado pela maioria da bancada cearense no Senado, mas mesmo assim recebe ordem de prisão e tinha todos ou contra ou a favor dele. Tudo isso terminou. E no dia 22 de junho de 1914, Padre Cícero Romão Batista assume como primeiro vice-governador do Ceará. Um mês depois, Juazeiro foi elevado à categoria de cidade. Talvez por isso muita gente confunde a imagem do Padre Cícero com o nome de um político famoso. É preciso dizer que ele não tinha nada a ver com a Coluna Prestes, nem com outros movimentos meramente políticos e revoltosos. O Padre Cícero mesmo deixou escrito: posso afirmar, sem nenhum peso na consciência, que não fiz revolução, nela não tomei parte, nem para ela concorri, nem tive nem tenho a menor parcela de responsabilidade, direta ou indiretamente. Ele ainda era primeiro vice-governador quando morreu sua mãe, Dona Joaquina Vicência Romana, Dona Quinon. A perda da mãe representou um enorme sofrimento para ele. A sua peleja na política foi em função do povo do Cariri. Por isso não podia satisfazer os políticos. O seu objetivo não era o mesmo que o deles, e havia conflito. E num golpe do destino cruel e traiçoeiro, no dia 4 de junho de 1921, o Santo do Nordeste celebrava a sua última missa. Triste como Jesus no Horto das Oliveiras, Padre Cícero fez nesse dia o seu testamento em tabelião. Pela segunda vez na vida, Padre Cícero, o anjo de Deus, era suspenso das ordens sacerdotais. Lutou muito, tentou tudo, mas nunca mais ergueu oficialmente o cálice da salvação. O povo recebeu o Padre Cícero de braços abertos, como Nossa Senhora recebeu Jesus quando ele foi tirado da cruz, já morto e ensanguentado. No dia 20 de abril de 1934, bem no horário dedicado à Nossa Senhora Mãe Santíssima, o anjo do Nordeste entrega definitivamente o seu espírito. Pai, eu já bebi o cálice desde que me deste. Eis-me aqui. Padre Cícero morreu às 6 horas da manhã, sem ódio, sem ressentimento, sem mágoa. Perdoai-lhe, Pai, eles não sabem o que fazem. As multidões ficaram tremendamente comovidas, todos rezavam, cantavam, choravam numa só voz. Era a suprema consagração. Não se pode apagar a memória daquele que o povo ama de verdade. Padre Cícero reviveu nos milagres que faz. Está mais visível em Juazeiro do Norte, naquele monumento de 25 metros de altura que pesa 500 toneladas, o terceiro do mundo, inaugurado no Horto 21 anos depois da sua morte. Em 1978, em sua homenagem, inaugurou-se o Estádio Olímpico Romeirão, a terra onde Padre Cícero Romão Batista serviu a Deus e morreu perseguido. É uma das campeãs do turismo religioso mundial. Ele já dizia às crianças do Agreste: tempos virão, meus amiguinhos, em que o norte vai virar sul e o sul norte. Em vez de vocês irem para lá, eles é que virão para cá. São palavras de esperanças de um homem de fé. Juazeiro do Norte é o maior polo econômico do Cariri. Vive ainda hoje na memória do seu patriarca.
Em quase tudo está presente a figura religiosa do Padre Cícero Romão Batista. Lembrancinhas que se pode levar para casa, estátuas, imagens, fitas, livros populares, tudo é vendido nas ruas. Na casa onde ele morou existe um museu com suas coisas pessoais, suas batinas, seu cajado, sua cama. Em média, 1,5 milhão de peregrinos visita Juazeiro do Norte anualmente. É na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que se encontra o maior centro de peregrinação. Lá está sepultado o nosso querido Padim Cício. Ali, bem juntinho ao altar, você pode ver o túmulo do Padre Cícero. Quem vai a Juazeiro do Norte tem que visitar o Memorial do Padre Cícero. Um lugar maravilhoso, um centro de convenções da melhor qualidade, coisa que engrandece a região do Cariri. Perseguido pela igreja por causa dos seus milagres no final do século passado, Padre Cícero é quem sustenta hoje a igreja na fé e na devoção. E todos que passam pela terra de Juazeiro vão movidos pela esperança de mais um milagre. Em tempos como este, em que poucos sabem em quem acreditar, a presença espiritual dele é muito valiosa. Tomara que Padre Cícero, lá do alto do céu, com toda a sua humildade, receba esta nossa homenagem. É sincera. Tão sincera quanto a que Lampião lhe fez, nunca atacando no Ceará em respeito ao Padre Cícero. Tudo o que podemos oferecer é isto: contribuir para que ele não seja esquecido e, quando lembrado, todos conheçam a verdade sobre o anjo do Nordeste, o Padre Cícero Romão Batista. Ele viveu para Deus e com Deus. E por tudo de bom que ele fez e continua fazendo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.